Onde há um homem invasivo, há também uma mulher invadida. E ainda precisamos falar sobre isso. Por isso, convido o elenco de hoje para me acompanhar nesse labirinto. E já estamos com as nossas convidadas dessa semana aqui no nosso foyer e eu vou começar apresentando elas para vocês. Vamos a ela, que é produtora, atriz e publicitária. Ela juntou mais de 30 mulheres com o mesmo propósito em Fractal. Com vocês, Luísa Tabet. Oiê! Eu falei certo, é isso mesmo. Luísa Tabet. Tabet. Eu tenho problemas com sobrenomes, mas seja tá tudo muito bem. bem-vinda. Obrigada, É um prazer Bel. ter você Prazer no nosso é meu foyer. estar aqui. Muito obrigada. Vamos falar mais sobre Fractal. Mas É vamos a ela, que é atriz, produtora e diretora. Em Fractal, ela é a diretora geral. Com vocês, Lenita Ponce. Olá, tudo Prazer em bem? recebê-la, Lenita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. E vamos a ela, que é atriz e conduz o nosso olhar pelo universo de Fractal. Com vocês, Raquel Iga. Raquel, seja bem-vinda. Falei certo também. Falou, obrigada. Ah, então tá bom. Sejam bem-vindas, meninas. É um Obrigada, prazer ter Bel. vocês aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse universo de Fractal, que tem dado o que falar e que eu estou curiosíssima para saber de tudo. Mas vamos ao nosso primeiro quadro, que é o Vem Cá, Te Conheço. É um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês, o nosso time de pesquisadores, que é gigantesco. Como vocês puderam ver, vocês passaram pela nossa redação, são milhares e Maravilhoso. milhares de pessoas trabalhando aqui. Eles fizeram uma pesquisa sobre a vida de vocês, descobriram coisas que talvez vocês não quisessem que a gente tivesse descoberto, mas a gente descobriu. E agora a gente vai trazer um pouquinho pra vocês aí de casa e pra vocês também saber se vocês sabem uma das outras. Vamos lá, quem quer começar? Bom, você olhou pra mim? É um olhar jogado. Quem quer começar? É um olhar jogado. Vocês podem tirar no 2 ou 1, às vezes jogar a culpa pra uma também. Lenita, Pra mim bora. tá ótimo. Bora lá. Eu Então, concordo. realmente, tudo bem, não eu teve tenho que jeito. fazer. Vamos lá. Então eu vou começar com essa curiosidade, porque eu quero saber um pouquinho mais sobre ela. Lenita, é verdade, vocês sabiam, meninas, que a Lenita não só é artista, como ela vem de uma família de artistas? É verdade. É isso mesmo? É verdade. Meu pai é clarinetista, meu avô era radiator. Ele trabalhou na TV Record e na Rádio São Paulo um tempão. Minha mãe saiu um pouquinho, ela foi atriz um tempo, mas depois ela viu da filosofia. Então eu venho toda minha irmã é musicista, trabalha hoje no Bac Mulher Rio de Janeiro. E, enfim, é isso, né? Um monte de artista junto. Uma família cada um. plural, artística. É, uma família toda. E é muito vem do meu avô mesmo, que era radiator. Ele foi, durante a ditadura militar, que era difícil mais de trabalhar. Ele tinha um tobogã e viajava o Brasil Maravilhoso. com o tobogã e o circo. É maravilhoso, porque hoje em dia o circo também tem uma presença na minha vida. Enfim, é bem familiar mesmo. Muito bom. E você começou, pelo que a gente pesquisou, enveredada pra dança. Eu comecei dançando desde muito pequenininha. Eu acho que entrei no balé com 3, 4 aninhos, mais ou menos. E fui um tempo aquelas apaixonadas pelo balé clássico, sabe? Mas eu me machuquei em determinado momento, que acontece com muita gente. E aí, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou? Ah, vai pro teatro. Aí fui pro teatro e, na verdade, eu encontrei uma faculdade que juntava os dois. Que era teatro, dança e performance, que era artes do corpo na PUC. Eu falei, quer saber? Vou experimentar, vamos ver se eu passo. Passei, me apaixonei, acabei indo pro Tuca, enfim, aí o resto é história e aí já é teatro mesmo. Muito bom. Então começamos acertando, tá tudo bem, foi leve. Foi leve, foi leve. Foi leve. Tem coisa pior, mentira, talvez. Ninguém sabe. Mas então agora vamos para Raquel ou Luísa? Vai, Raquel. Aí é com você. Então vamos lá, Raquel. Vamos continuar nessa papo de educação, de como começou e tal. A gente descobriu que você trabalhou por 3 anos com o Grupo Tapa. Isso é verdade? Então, verdade. Trabalhar, não trabalhei, mas eu estudei lá durante 3 anos, nos grupos de estudos que tem lá com o Brian Penny-Ross. E foi um processo muito importante, assim, na minha vida, de muito aprendizado, de muita prática, de muito desenvolvimento, assim. Eu aprendi muito com eles e foi uma fase da minha vida muito importante, assim. Foi muito legal, assim. Muito bom. E agora você acabou de se formar. Acabei de me formar o ano passado. Como foi esse processo? Você fez o Tapa primeiro e aí do Tapa você decidiu
fazer a faculdade ou se você já tinha a ideia de fazer você fez o EAD, é isso, não é? Isso, fiz a escola de arte dramática e aí eu não tinha a pretensão de estudar lá, mas de repente, no meio do caminho, um ex-namorado foi prestar e aí eu falei assim, eu vou prestar também e de repente eu passei. E foi muito importante, assim, na minha vida, a trajetória lá na EAD foi, assim, foi sensacional, assim, no sentido da base, de ter todo o repertório cênico, de prática, de teoria, de várias coisas, assim, de muita experiência no palco vivida. Então, assim, e eu aprendi muito, muito mesmo, assim. Então, eu agora pôr em prática, ir para o mercado, assim, tá sendo um outro desafio, né? Porque a gente sabe que o mercado, ele é muito restrito e tem muita gente no mercado e pouco espaço para as pessoas, né, poderem trabalhar. Então a gente tem que se reinventar e criar e abrir oportunidades de produções e tal, e estar se unindo e fazer essas conexões é muito importante, assim. Então eu não tinha essa pretensão, mas tinha que estar na minha trajetória, então eu acho que é muito especial, assim. Muito bom. Então acertamos mais uma e agora chegou a sua hora, Luísa. Bora, Você bora, fugiu, agora mas bora. realmente não tem mais por onde. E vamos continuar então nessa parte de educação, que eu acho muito interessante. A gente tem muitas pessoas que assistem, a gente estão procurando como começar, por onde começar, se é isso que querem, se é isso que não querem, enfim. Então eu acho legal a gente trazer um pouquinho também desses universos e realidades para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas em nenhum deles, não é mesmo? Então, Luísa, a nossa curiosidade sobre você é que você se formou em teatro e depois você foi para publicidade. Como foi? São duas paixões tão próximas, mas não tanto assim. O que que aconteceu? Na verdade, eu sempre estive no meio artístico. Minha mãe, por muito tempo, foi bailarina, então eu nasci em sala de balé, com ela em sala de ensaio, e sempre tive na minha mente, assim, muito focada que eu queria fazer teatro, mas na hora de prestar vestibular na escola, com os professores falando, mas e aí, precisa do plano B, precisa do plano B. E aí fui para publicidade, que na época foi o mais próximo. Eu cheguei até a fazer alguns meses de rádio e televisão na FAP, mas não me adaptei. E fui para publicidade e propaganda na SPM. Então fazia publicidade e propaganda de manhã e teatro no CLL na noite. E aí fui levando os dois. Trabalhei alguns anos com publicidade e marketing no mercado financeiro. Mas eu falei, cara, não é isso. Dá um aperto, né? Dá um aperto. E aí, quando esse aperto veio, eu falei, não, eu preciso ir pro teatro. Muito bem, e parece que a sua chegada foi estrondosa. A gente vai falar mais sobre ela, porque Fractal tá aí para nos mostrar isso, não é? Mas bem, então vamos à nossa segunda curiosidade sobre vocês, uma segunda rodada, só pra gente esquentar mais um pouquinho, pra gente continuar. Então voltamos a você, Lenita. Eu vou lá. Então vamos falar agora um pouquinho, deixa eu me ver. Tem uma coisa que eu fiquei muito interessada da gente saber um pouquinho mais. Você fez diversos trabalhos como bonequeira? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, porque também sou, acho que, de uma outra geração. Quando eu entrei no teatro, eu logo de cara, e eu considero isso uma grande bênção, eu logo de cara entrei numa companhia. Então, eu tive essa felicidade de sair da faculdade e aterrissar numa companhia. E dentro dessa companhia, tinha um braço que era uma companhia de bonecos. Eram duas companhias, na verdade, que trabalhavam meio juntas, dividiam o diretor. E aí, uma delas era de boneco. E aí, acabei, depois de uns anos, entrando para essa companhia, que é a Companhia Stromboli, que é uma companhia até que ficou bastante tempo trabalhando com teatro. E lá fiquei por anos, assim, trabalhando como bonequeira. Que loucura! E foi assim que conheci Luísa, Sim. inclusive. Foi em Kafka, não? Foi em Kafka, a boneca. Eu já conheci a Karina e o Marlos, e aí o Marlos comentando um dia, falou, eu preciso de alguém que manje de bonecos e tal. Eu falei, eu. Aí, Uma coisa prática, Eu. né? Você tá todo mundo sentado aqui, Simples assim. Eu falei assim, não, eu faço o boneco. Mas eu fiz durante muitos anos, trabalhei com isso e tal. Ele, por favor, prepara meus atores pra usar boneco, porque eu tenho um ator que nunca usa boneco. Eu falei, claro, com todo o prazer do mundo, fiquei felizona. E aí, na hora que eu cheguei no Kafka, tava lá, Luísa Tadete. Muito bem. E o que você sente de dificuldade, assim? Porque você também preparou o elenco, por exemplo, pra Acessa a Lua.
Qual é a maior dificuldade de se preparar um elenco para estar com bonecos e um elenco para estar com o seu... Porque, tecnicamente, bonecos são 2 corpos, né? Você tá lidando com o dele e com o seu. Então, eu sempre brinco que ir pra cena, né, é um exercício de generosidade. E eu brinco que todo ator precisa um dia passar pelo boneco, porque é um exercício e meio de generosidade. Que é você dar vida para, de fato, outro corpo. Então, fica muito claro a relação ator-personagem. Né? Quando a gente tá agente de personagem, às vezes fica uma linha meio tênue. Eu fico assim, pera, isso é meu, isso é do personagem, o que que é? E no boneco, isso se coloca de uma forma muito efetiva, muito eficaz. Então, é diferente, é claro que é diferente, porque tem algumas coisas que são macetes. Como você tem um corpo que não é um corpo vivo, e você precisa dar vida pro corpo, tem questões que são técnicas. Então, tem que segurar de tal forma, mover de tal forma, formato de movimentação funciona, outra não funciona no boneco. Agora, em se tratando de interpretação, tirando essa técnica que é o básico dos macetes, criação de imagem é a mesma coisa, criação de personagem é a mesma coisa. Então, da onde eu vejo, é claro que cada um vai ver o teatro de uma forma e a encenação de uma forma, mas da onde eu vejo, da minha cadeirinha, fazer teatro continua sendo esse exercício de generosidade e criar um personagem mais ainda. Por isso que eu acho os atores, assim, coisa mais linda do mundo. Muito bem. Então acertamos mais uma, estamos indo Acertamos. bem. Então voltamos para você, Raquel. Você tá preparada? Tá mais Acho que tranquila? sim. Fica em casa, fica à vontade. Sim, eu tô tranquila. Bom, falando em bonecos, em um pouco de infância, quem sabe, a gente descobriu, Raquel, que você já fez alguma coisa com a Maurício de Souza Produções? Sim, é verdade. Eu trabalhei alguns anos lá na Turma da Mônica e fazendo personagens e trabalhando nos shows. Foi um processo, uma temporada muito importante também, né? Lá a gente viajou para várias cidades fazendo shows e a gente fazia o que tinha que fazer, balé, personagem, enfim, tinha tudo que a gente ficava fazendo rodízio. E foi uma fase muito bonita, assim. Encontrei pessoas, amigos, tenho amigos até hoje de lá. E sim, trabalhei lá na Maurício de Souza e na Turma da Mônica e foi uma experiência muito divertida, uma fase muito boa. Muito bom. E aí é uma curiosidade muito pessoal, tá? Você chegou a usar o cabeção, assim, de algum personagem específico? Não, eu fiz alguns personagens, mas isso é tudo muito sigiloso lá, Não, né? eu queria chegar Sim. mais, na verdade, na parte corporal, porque é um Sim. peso que você carrega. Como é que você Sim, lida com pois literalmente. exatamente. Tem todo um trabalho, tem toda uma preparação, tem fisioterapia, né? Fisioterapeutas, agora mais assim, né? Na minha época, isso ainda estava começando a trazer mais para o corpo, mas tem um preparo, é toda uma construção, né? Para trabalhar com isso, porque realmente não é simples. Não é uma tarefa fácil e se você não está preparada, às vezes acaba lesionando e tudo. Então tem que ter um antes, uma preparação antes, um na hora, um depois, porque senão é complexo mesmo. O físico é uma demanda muito grande, né? E realmente. Mas também agora eles fizeram um ajuste nas máscaras e tudo, então agora tá um pouco mais leve. Então tem melhorado, né? O trabalho em si. Mas não é simples, tem que ter um preparo bem forte. segue sendo um desafio, né? E segue sendo um desafio, exatamente. Muito bem, então acertamos mais uma. Vamos ficar aí com a curiosidade de saber qual foi o personagem, enfim. Fica aí. Quem a sabe um dia ela incógnita. volta pra contar. A gente deixa aberto o espaço, tá? Tá aqui Sim. pra você. Querendo um dia falar, a gente solta uma matéria, uma A gente faz exclusiva. um alvoroço em cima aí. disso. Mas muito bem, então agora voltamos pra você, Luísa. Bora. E vamos falar também, a gente já falou um pouquinho de Kafka, e aí você enveredou mais pra esse lugar de produção, você criou o seu espaço aí, é o espaço que a gente aparentemente acha que você gosta mais, e aí tá chegando o Bibi Ferreira, e você trabalhou em várias das edições. Aham. Como é isso? Na verdade, a minha história com produção é muito interessante, porque eu saí do mercado financeiro com muita convicção de que eu iria me jogar nas audições
e iria seguir nesse rumo. E sempre fiz balé, várias modalidades de dança, balé, sapateado, jazz, hip hop, muito por causa da minha mãe, que sempre me incentivou esse lado da dança. Fiz teatro desde muito cedo, pregava a palavra do teatro musical desde os 8 anos de idade. Então, eu saí do mercado financeiro muito convicta de que esse seria o rumo. E aí, 2 dias depois que eu saí, que eu pedi de fato demissão, eu vi um post patrocinado em Story no Instagram, falando que o Bibi Ferreira estava procurando assistente de produção. Falei, bom, por enquanto estou sem nada, vou mandar meu currículo. Cheguei a fazer uma reunião com o Marlos e entrei pro time de produção do Bibi. E aí, enfim, me tornei a produtora da Marcenaria de Cultura, com os trabalhos da marcenaria junto com o Marlos, inclusive Bibi Ferreira. Aí também o Kafka Boneca, o Festival Paulista de Teatro Musical. Então a produção entrou nesse lugar. E aí eu fiquei completamente encantada. Eu falei, caraca, acho que é isso. Não é mais estar no palco, mas por trás dos bastidores fazendo tudo isso acontecer. Para mim é um lugar muito mágico. E veio muito desse lugar de se autoproduzir. Porque antes de começar com produção, eu entendi que a pessoa que eu tanto esperava para produzir meus projetos não iria aparecer. Essa pessoa teria que ser eu. Então, ou eu uma faria, realidade, não é? ou não iria acontecer. Então, antes de entrar nesse mundo, eu já tinha produzido alguns projetos menores, com alguns amigos, amigas, mas foi a primeira vez que eu entrei nesse universo e me deparei com esse mercado gigante de muita gente talentosa, muitas possibilidades, e aí eu me encantei. Eu falei, putz, eu acho que meu lugar não é só no palco, é a produção também. Muito bem. E o interessante de tudo isso é que quando você já passou pelos outros setores, você tem um olhar mais delicado para a produção, Nossa, né? muito. Eu acho que eu dei sorte nesse sentido, porque o se autoproduzir também me colocou em vários outros lugares, do visagismo, do figurino, da cenografia. Então, poder olhar com essa visão de já ter passado por algumas áreas é muito diferente, porque eu acho que trabalhar com produção é trabalhar com seres humanos, né? Então, você olhar para uma pessoa e saber que ela é um ser humano, tem sentimentos assim como você, tá ali fazendo o que ela pode, faz muita diferença, né? Você tratar essa pessoa de fato como uma pessoa. Muito bem. E aí, só por pura curiosidade, assim, né? A gente tem aí a Bibi Ferreira chegando, a gente pode esperar o quê para esse ano? Olha, eu não estou na edição desse ano, não vou conseguir dar spoiler. Droga. Tô crente que eu ia sair daqui com um convite, com uma coisa assim, tá bom. Tudo A bem, guerra né? dos convites está chegando. Mas tenho certeza que vai ser uma edição tão maravilhosa quanto. Acho que a cada ano o Bibi se supera, né, nas festas, nas edições, enfim, na cerimônia. E eu tô ansiosa também pro Bibi desse ano. Bom, então ficamos assim, né? Vamos esperar por esse momento do Bibi. As próximas surpresas. Mas a gente pode encontrar vocês no teatro e a gente vai falar mais disso daqui Sim. a pouco, porque agora a gente tem que agradecer também a quem faz o nosso programa ser possível, que é a Encanto Corp, nosso patrocinador, que faz com que a gente possa receber vocês, que faz com que a nossa casa esteja sempre aberta para vocês, e eles mandaram um mimo para vocês, para brilhantarem a presença de vocês aqui hoje. A produção vai entrar, nosso diretor Pedro vai trazer o nosso presente de hoje. Uau. E o presente de hoje é mais do que especial para nós. Ai, que legal. Obrigada, Pedro. Obrigada, que lindo. Nossa, que lindo. Para vocês que estão correndo de um lugar para o outro, de um ensaio para o outro, enfim. Esse é o kit Gente. que faz parte, inclusive, da lojinha aqui do foyer. Então, são itens que você aí de incrível. casa também pode ter. São itens lindos. Eu sou um pouco suspeita, mas eu acho incríveis. Eles sempre fazem isso, assim. É para dar uma dificuldade Puxei. pra gente Ah, abrir, é, pra eu ser mais interessante na hora que Ai, abre. eu amei. Gente do céu. É lindo, não é? Ai, eu amei. amo. Muito obrigada. Gente, olha isso. E uma caneca Ai, que personalizada pra vocês. O logo! Uhum. Caraca, não acredito. Um item especial pra vocês. Encanto faz isso, né? Encanta os momentos. E se muito você aí de obrigada. casa também quiser garantir o seu kit do foyer, ter um pouquinho do nosso espaço com vocês e garantir, né, um pouquinho do foyer para ir para o ensaio, para ir para um dia especial, para fazer suas anotações, Lindíssima. basta você entrar
em encantocorp.com.br/foyer e garantir o seu kit também. E olha que coisas lindas. Ai, gente, eu tô Maravilhosa, apaixonada. né? Tô As meninas vão apaixonada. ficar com inveja, a gente vai ter que fazer aí pra a todo gente faz uma mundo. rotatividade aqui no foyer. É. E com isso a gente vai pro nosso próximo bloco. E vamos então ao nosso primeiro sinal. Muito obrigada, produção. E agora a gente vai pro nosso segundo bloco, em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Fractal. Fractal que tá em cartaz no Teatro Comune, não é? Sim, senhora. E tá dando o que falar, né? E pelo que eu entendi, a gente faz parte, né? Enquanto público, a gente não tá ali passivo, não é? Não, A gente tem não a estão Raquel, passivos, pelo que a gente entendeu, a Raquel definitivamente. conduz a gente pela história, né? Que é baseada a partir ela é dividida em cenas, é isso, não é? Uhum. A partir da teoria da grande mãe. É isso. Mas vamos voltar um pouquinho até que é um projeto que surgiu em 2020. É um projeto que surgiu em 2020. Nasceu de um projeto que eu fiz independente também, na pandemia, chamado Mulher Borboleta. Juntei algumas amigas ali que fizeram faculdade comigo. E a gente escreveu cenas e colocamos em alguns episódios, assim, que a gente lançou no próprio Instagram do Mulher Borboleta. E eram temas também que tratava dessa transformação das fases da mulher. E a gente fazia metáfora com as fases de vida da borboleta. Do casulo, da quebra, do voo. E aí, quando eu vi esse projeto, eu sempre me deu muita vontade de falar sobre mulher, de pesquisar sobre o tema. E a partir desse projeto eu falei, acho que é isso. Acho que é essa linha de pesquisa que eu quero tomar nos próximos projetos. E a minha pesquisa foi muito enviesada para esse lado, até eu conhecer a Lenita no Kafka. E eu comentei dessa pesquisa para ela. Uhum. E aí ela também tem esse lado, né, muito voltado de pesquisa para mulher, e ela me apresentou a Luciana Bolina, que veio se tornar a nossa dramaturga do projeto e que apresentou várias teorias para a gente, né, como a linha de partida para a escrita da dramaturgia, e dentre todas que ela apresentou, teve a teoria da grande mãe, que diz respeito aos 6 arquétipos femininos. Então, para a construção dessas personagens, a gente partiu muito dessa base, desses arquétipos femininos, de 6 deusas da mitologia. Entendi. A gente estava lendo, eu ainda não fui, estou assim, ansiosíssima Tem para que ir. ir, tem Espero que não ir. pegar tantos spoilers assim hoje, ou sim. Venha, venha, venha. Mas e como está sendo para vocês esse processo? Porque são mais de 30 mulheres na produção desse espetáculo, né? Então, no palco, de fato, a gente tem 12. Como está sendo dirigido tudo isso? Bom, que eu acho que eu falei um pouquinho, né, que eu venho do teatro de grupo. Então, então eu tenho essa coisa do coletivo muito enraizada dentro de mim. E meu último trabalho como preparador, não, antes do Kafka, né? Teve o Kafka, mas como preparadora de elenco, foi essa Lua que também tinha 12. Uhum. Então, eu já vinha aí num hábito de muito ator em cena, de, né, encontrar com isso. E no começo, a Luísa e eu falamos assim, não, ó, 3, 4 no máximo, porque não, senão depois, imagina, vai dar um trabalheiro. Tá bom, vai 6. E eu falava, imagina, Lenita, projeto independente, calma, meu primeiro projeto com a minha produtora, calma, vamos com calma. Quando eu vi, eu falei, gente, precisa de 12. Até um dia que foi a gente isso, precisa foi de 12. eu pensando, ai meu Deus, como é que eu falo pra Luísa que precisa 12? Aí ela falou, Ai, a que gente bom, aí precisa me de chocou. 12. Aí eu falei, graças universo a Deus, trabalhando, o né? universo são Trabalhando a 12 nosso mesmo, favor. são 12 mesmo. E aí foi quando eu decidi que eu faria um coro. Eu sempre amei teatro de coro. E aí eu olhei e falei, esse monte de mulher, uma mais linda que a outra, uma mais interessante que a outra. Eu falei, é isso, vai ser um coro, né? E aí a gente parte de uma inspiração, que são os corais do mar. Que eles têm uma identificação, então eles têm uma individualidade, cada um de uma cor, de uma consistência, de uma textura, porém eles dividem o mesmo exoesqueleto. Então, se você pisa em um, todos morrem. Então, a gente partiu desse pressuposto para a encenação de que aquela velha história, né? De todas sendo uma única personagem que vai contar essa história. Então, a cada fase do nosso jogo, todas passam por todos os arquétipos. Tirando o nosso corifeu, que é a personagem da Raquel, que é si mesmo uma condutora. Ela não faz parte do coro, às vezes ela se camufla por ali,
mas ela é o Corifeu. Então a gente pega uma estrutura que é bastante de teatro grego, que é do coro e Corifeu. Muito bem. E essa parte de conduzir, enfim, a peça ela pode mudar de acordo com a plateia, é isso, não é? Isso. Como você lida com isso, Raquel? Porque a cada noite pode ser uma coisa completamente diferente. Exatamente, assim, então, assim, falando um pouquinho sobre o jogo, né, para situar as pessoas, o jogo acontece num tabuleiro, em formato de espiral, e a cada fase que a gente vai entrando, são 3 cenas. E aí ela, através da plateia jogando o dado, ela escolhe uma dessas cenas. Então, a cada fase tem 3 cenas, são ao todo 9 cenas, mas são escolhidas uma por cada fase. Então, são 3 por dia. Então, é uma grande expectativa, assim, a gente fica ali ansiosa toda vez para sair uma cena, porque elas nunca sabem qual vai ser a cena do dia. Então, nos bastidores fica assim, eu acho que hoje vai ser a minha cena. Tem o eu bolão acho do que... dia. O bolão do dia, Tem o tem o camarim, a bolão. gente tá lá. E aí, qual vai ser a Qual cena vai do ser a dia? cena do dia? Então, cada espetáculo é um espetáculo diferente, nunca vai ser o mesmo espetáculo. Então, a plateia vai ter que voltar várias vezes para poder ver as 9 cenas. Então, é uma expectativa que a gente fica ali na adrenalina, mas ao mesmo tempo é muito interessante de ver como que a cada espetáculo a plateia reage de um jeito, as cenas ficam densas ou às vezes não tão densas, e como que isso interfere também ali, né, na emoção das pessoas que estão assistindo. Então é uma proposta muito interessante, assim, de jogo, de não saber o que vai acontecer. E eu fico sempre muito atenta para saber como que vai ser, como que a gente, o que tem os adereços e como que a gente vai impulsionar isso e tudo. Então é uma adrenalina, é muito bom, assim, cada dia um dia diferente. Muito bem, e a gente tá falando de jogo e tudo parece muito divertido, mas é também um espetáculo para que a gente saia pensando e a gente saia mexida, principalmente nós mulheres, para que a gente dê a mão e irmos juntas para essa jornada, né, para esse labirinto. E aí queria que vocês falassem um pouquinho mais disso, né, porque vocês trazem questões sobre misoginia, sobre assédio, racismo, gordofobia, transfobia, capacitismo, sexualidade. Como é passar todas essas mensagens? O que é como tem sido, na verdade, a resposta das mulheres para isso? Olha, eu acho que no começo foi um grande desafio que eu apresentei para Lenita e para Lubo, porque eu cheguei com um tema assim, quero falar de mulher. Foi. E quero Tó. falar dessa... Tó, o que eu faço? Resolvam. E quero falar dessa diversidade, porque eu sozinha na cadeira que eu sento e não vou falar de mulher, não no formato que eu quero falar. Então, eu preciso da ajuda de outras, várias, diversas mulheres para contar essa história. E eu acho que a gente conseguiu de uma forma muito diferente, porque eu acho que o jogo entrou, essa dinâmica do jogo entrou para também ser uma coisa leve. Porque a gente queria falar de feminicídio, a gente queria falar de misoginia, de assédio. E como que eu vou falar isso para que minha avó entenda, mas ao mesmo tempo o público do Teatro Oficina entenda e o público do Teatro Renault entenda? Como que eu consigo comunicar para todas essas pessoas? E temas tão densos, né? De forma que a gente não precisa apontar o dedo na cara e falar o quão difícil é ser mulher. Mas como que isso podia reverberar de uma outra forma? Não só mostrar o quão difícil é, mas a celebração da gente estar viva até hoje por causa delas e das que virão ainda. Então, foram muitos pontos que a gente levantou durante esses meses de pesquisa. É muito interessante você fazer essa pergunta, porque uma premissa do espetáculo foi a diversidade. Na hora que a gente falou, vamos falar sobre mulher. Tá, qual mulher? Que é um pouco o que a Lu traz. E a gente falou, bom, são muitas. Nós somos infinitas e muito diversas. A gente falou, ok, então precisamos de uma equipe diversa. Tudo começou com a equipe diversa, que já foi desafiador. Consegui. Então, acho que isso é uma coisa que é bastante importante, porque todo mundo fala assim, que interessante, tem mulher de todo jeito, tem mulher negra, tem mulher branca, tem mulher asiática, tem mulher cadeirante, E aí todo mundo fica com essa coisa de como é que foi trabalhar com essa diversidade. Cara, foi maravilhoso, ao mesmo tempo que é essa diversidade que fez a gente chegar no espetáculo que a gente chegou. Porque a gente não saberia falar do que a gente está falando sem todas essas mulheres. Então, acho que por isso que 12, 30, 40, não sei nem quantas seremos. Se a gente pudesse, seria uma equipe infinita. Infinita, exatamente porque
Falar de mulher é falar de mulheres, é falar de muita gente e é um tema complexo, né? E aí a gente pensou assim, bom, ok, é complexo, muitas vezes é difícil, duro, dolorido. A gente tava com essa coisa de, ai meu Deus, a gente vai ficar ativando um monte de gatilho. E como é que faz isso? Como é que a gente faz isso com responsabilidade e tal? Aí veio a ideia do jogo, que foi, pera, precisa ser leve. Porque se não for, já não é leve o tema. Se o jogo não for minimamente tranquilo da gente conseguir caminhando por isso, vai afastar as pessoas, porque o mundo já tá árido, né? Falou, não, então tá, então vamos fazer esse exercício de tentar falar disso de um jeito que chegue nas pessoas mais no afetivo. Porque o afetivo, apesar dele ser às vezes difícil, a gente tem que falar de coisas difíceis, mas a gente consegue falar de uma forma mais acolhedora. Acho que a palavra é acolhedora mesmo. E eu acho assim que, puxando um pouco do que a Lenita falou, é muito desafiador, né? Porque a gente entende que são muitas camadas, que são muitas subjetividades, que são muitas complexidades e realidades diferentes. Universo gigantesco de mulheres, né? De todos os tipos e classes. Então, só que entendendo esse desafio, eu acho muito válido e muito potente, significativo e simbólico a gente estar todas lá para a gente fazer algo por isso, né? Porque e trazer a discussão, a reflexão, o pensamento, o diálogo, a possibilidade do debate e várias coisas com relação a isso, para a gente nos fortalecer também. Então, porque assim, a gente está aberta também à construção, né? A gente quer também trazer mais camadas para a peça e entender isso, como vai chegar para as mulheres se sentindo representadas a partir do público também, né? Então, a gente quer somar com tudo isso, quer ampliar toda essa possibilidade, né? Então, de qualquer maneira, o desafio é grande, mas é muito válido, é muito simbólico, né? Essa força de todas as mulheres, a equipe. Quando a gente está junto, a gente sente uma força que vem assim inesperadamente de lugares que a gente nem imagina. Então, está sendo muito uma oportunidade muito potente mesmo, assim, né, da gente trazer isso, porque é complexo a gente trazer, né, a gente não sabe como também trazer isso para a cena, para a arte, é uma grande discussão com relação a isso, e contemplar a todas as mulheres, de fato, mas a tentativa de fazer algo por isso, de a gente conseguir manifestar isso e trazer mais o debate é muito válido. Muito bom. E eu queria perguntar para vocês, meninas, como foi o processo de tudo isso, né? Porque vocês contaram um pouquinho da importância, um pouquinho de como a gente vai passar por todo esse labirinto, por todo esse jogo, mas o processo, ele também esbarrou em questões de vocês, não é? Porque a gente tem histórias ali que muitas de nós já devemos ter passado, ou conhecemos alguma, né, colega nossa que já passou. Como foi lidar com tudo isso e agora poder expor todos esses fatos no palco? Foi um processo muito íntimo, muito pessoal, assim, de cada mulher. E foi muito interessante quando você estava falando da forma que a gente se juntou. Eu não conhecia a maioria dessas mulheres. Nem eu. Acho que a gente não se conhecia. Uhum. Então, uma chegava e trazia outra, que trazia outra, que trazia outra. E quando a gente vê, a gente estava em um grande grupo de mulheres completamente diferentes, uma sem saber da vida da outra, da onde veio, para onde vai. Então, foi uma troca muito interessante, porque estava todo mundo ali igual, sabe? De igual para igual. Então, para mim, o processo o fractal é sobre o processo. Toda essa pesquisa que a gente fez, eu acho que o estar no palco agora é uma consequência de tudo que a gente construiu, de muitos desafios que a gente enfrentou. Muitos minotauros, né? Muitos minotauros que a gente enfrentou, mas que a gente sabia desde o princípio a potência do coletivo. Acho que a gente estava falando do coletivo antes de começar o programa, e a gente sabia exatamente o quão potente seria. E foi muito interessante também essas mulheres terem entrado, porque todas entraram sem saber onde a gente ia chegar. Porque a gente não tinha peça ainda, a gente não tinha dramaturgia. Eu abordava essas mulheres no Instagram,
Assim. No Instagram. Era assim, essa aqui é interessante. Olha, vamos falar com ela, vamos convidar para ela vir num ensaio ou para ela vir numa vivência. Muitas passaram pela gente, não ficaram. Outras não passaram pela vivência e depois chegaram. Então foi muito orgânico mesmo o processo. Foi muito. A gente começou. Posso contar um pouquinho? Lógico, Então, por favor. a Lubo começou na primeira semana de ensaio, ela que encontrou com as atrizes. Até porque a gente estava assim, a gente tinha um esqueleto do que a gente pretendia, mas a gente sabia que a gente dependia das atrizes para conseguir chegar no espetáculo. Né? Não só das atrizes, mas das diretoras todas. A gente precisava que essas mulheres chegassem. E aí a Lubo fez um trabalho de trazer essa pesquisa dela e mostrar cada um dos arquétipos. A partir de cada um dos arquétipos, as meninas mesmo começaram a trazer histórias. Aliás, não só elas, as diretoras também, então acho que foi todo Acho mundo, que a né? equipe toda Eu também. ia compartilhando. A equipe toda foi compartilhando histórias que passaram, coisas, sensações, medos, coisas às vezes engraçadíssimas, situações que você fala, meu Deus, você também passou, eu achei que era esdrúxulo. E às vezes não é tão esdrúxulo assim. Sensações nas relações e tal. Vitórias também, né? Vitórias, isso. Depois, a gente passou por uma fase que foi a fase de criação do que a gente chama de platô, né? Que são os platôs de cena, que daí são os 6 arquétipos. Então, a plateia passa por esses 6 arquétipos representados pelo coro. Então, são cenas que tem sempre uma parte de movimento de coro e um monólogo de coro, que não é um monólogo efetivamente, mas é um monólogo coral. Depois disso, as cenas são sorteadas. E essa parte toda, física, foi feita sem o texto pronto. Porque a gente não tinha, a Lubo precisava escrever. Então, ela precisou Precisava dar de um algum tempo pra ela. E a gente falou assim, bom, agora a gente precisa continuar a pesquisa num outro lugar, que não é o lugar do texto. Então, a Lu foi para casa estudar e pegar todo esse material que ela tinha levantado e transformar em cena. E a gente foi para a sala de ensaio e falou, bom, como é que são esses arquétipos no corpo? Como é que eles vão ter vida no corpo? E aí são as cenas de coro, que são cenas de dança, teatro físico um pouco, são cenas um pouquinho diferentes, mas que desembocam nessa escolha do labirinto e que foram compondo. Quando a Lubo voltou com as cenas, aí sim a gente conseguiu grudar tudo, mas a peça ficou pronta agora há pouco. Muito bem. E agora a gente pode ir e assistir ela lá no Teatro Comune. Isso. E eu acho que a gente pode falar também que é um espetáculo multilinguagem, né? Porque você verdade. falou que a gente começou a trabalhar com o corpo, mas também vê a questão do circo. Então a gente tem número de lira, verdade. tem muita coisa, bem diferente. A gente tem uma coisa é isso, é a diversidade, né? Eu acho que cada uma trouxe um pedacinho de si. Como eu tenho esse pedaço do circo, né? Eu sou professora de circo, e aí eu sentia falta de alguma coisa, daí de repente, já sei o que é. É uma lira. Meu Deus, uma lira. Essa aqui eu vou te Falei, matar. meu Deus do céu. E aí foi se compondo. Ou era, de repente, a Ana que trazia. Não, mas aqui a gente pode ter uma coreô mesmo. Poxa, pode. E aí foi se compondo. É muito interessante a estrutura. Muito bem. Eu estou curiosíssima, já tinha dito para vocês, agora eu estou 1000 vezes mais. Mas estou curiosa e estou. Acho que a palavra é contente de saber que eu vou assistir um espetáculo e que eu vou me ver ali. Eu acho que é a maior mensagem que a gente pode deixar para quem está assistindo o programa hoje é que você, mulher, vai se ver ali, vai ter um pouquinho de você ali. Então, obrigada por isso, meninas. Obrigada por trazer esse espetáculo e por dar um pouquinho de nós ali no palco também. Obrigada a você por essa Obrigada coisa a você. linda que você falou. Nossa, que eu fiquei até isso. emocionada Obrigada. agora. Muito obrigada. E vamos então para o nosso próximo bloco. Bora. E vamos então ao nosso segundo sinal. Muito bem. E o nosso segundo sinal aqui no foyer é um momento em que as portas do teatro estão abrindo, as pessoas estão preenchendo a plateia, a gente ouve aquele burburinho, a gente quer saber se fulano tá na plateia, se Beltrano tá na plateia, o que tá acontecendo, a gente tá fazendo nossa respiração. Vocês têm algum
alguma superstição, alguma coisa que vocês fazem antes do espetáculo começar? Que se não fizer aquilo, não vai. Eu acho que cada uma tem o seu, o seu ritual. A gente tem o ritual de grupo antes de começar a peça, mas acho que cada uma fica ali no seu cantinho, enfim, rezando, pedindo aos deuses do teatro. No meu ritual é conseguir chegar a tempo. Bom. Porque eu trabalho, eu tenho Chegar outro é trabalho. importante. E aí, assim, eu sempre chego em cima da hora, fico desesperada por elas, porque eu falo, ai meu Deus, quarta-feira da noite, né? Mas em relação a ritual mesmo, eu acho que o grande negócio, pelo menos falando de fractal, eu acho que a gente tem um combinado nosso, que é a nossa relação com o espetáculo. Então, assim, a hora que dá o primeiro sinal, alguma das atrizes já tem que ir pro foyer. Então, já vou dar um spoiler aqui, que algumas atrizes já vão pro foyer. Então, nesse momento, é o momento em que todas precisam já botar o seu coral alerta. Então, todas já entram num estado diferente ali de recepção desse público, porque, afinal, elas não sabem se elas vão sobreviver ao labirinto, nem o público. Então, acho que essa é a grande premissa, como é que a gente entra num labirinto que a gente não sabe se a gente vai sair. Muito bem. Eu tenho um ritual assim, porque eu fico com medo de a minha língua enrolar e fazer. Aí eu começo a fazer um trá, tré, tri, tró, tró, brá, brá, viri, brá, 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 brá. Então eu começo a fazer muito isso e gosto de fazer muitas coisas na boca, pra, tipo, dar uma fervilhada e o texto conseguir sair, assim, sabe? Então eu gosto de fazer esse exercício. Fazer umas caretas e tal. E gosto de me concentrar e passar um texto antes. E gosto também de, tipo, pegar a atmosfera ali da peça, porque é uma coisa meio densa, assim, meio... Como se diz? É que ela já tá dentro do labirinto, né? Ela não começa no Ela não foyer, ela começa já no começa foyer, ali ela já no tá dentro palco. do labirinto. Aí eu gosto de não trazer rolar a muito sensação. spoiler. Eu tô Ai, amando. Mas é para as pessoas se empolgarem. E aí eu gosto de trazer a sensação, porque eu sinto que é uma energia que eu tenho que estar para começar. Então, eu vou pegando a musiquinha e vou ali na minha concentração e vai ativando os negócios. Então, eu gosto de fazer essas coisas assim antes. Me ajuda bastante. Muito bem. Então, temos aí uma atmosfera diferente. Temos 12 atrizes o tempo inteiro no palco, ninguém sai. Não temos coxia. Então loucura. é o tempo todo ali, dando a cara a tapa. Muito bem. Então, vamos parar aqui com os spoilers, né? Tá bom, Porque a gente chega. já foi Chega. longe demais. Não, mas tem coisa. E onde a gente encontra vocês, meninas? No Teatro Comune, a gente está em cartaz até dia 21 de novembro, às quartas e quintas, às 20 horas. E importante falar que todas as sessões teremos intérprete de Libras. Então, venham, e como é um jogo, toda sessão é uma sessão diferente, então voltem e venham várias vezes. Porque é verdade Vai ver que é um jogo. várias Teve gente que possibilidades. perguntou assim, mas é verdade? Gente, é verdade. Não a é gente combinado. não é combinado. A gente não sabe que número vai dar no dado. Por isso, a gente não sabe como vai ser o espetáculo. Então, venham. Muito verdade. E é um teatro acessível. É um teatro acessível. E falando do foyer também que a gente comentou, cada semana a gente tem 3 empreendedoras, mulheres empreendedoras que vão lá com as suas marcas para divulgar e venderem seus produtos. Então, cheguem com antecedência, porque para desfrutar da experiência inteira, completa de Fractal, que tá bem legal. Tem marcas muito bacanas com a gente lá. Muito bem. E se você aí de casa quiser saber mais informações sobre o espetáculo, quiser ler um pouquinho sobre ele antes de ir para o teatro, basta você acessar foyer.digital. Todas as informações vão estar lá no nosso site. Um pouquinho sobre a vida das meninas também, tá tudo lá, não perca. Lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal foyer.digital, por favor. E corre lá no nosso Instagram também. É tudo foyer.digital, todas as redes. Não deixa de seguir a gente. E as redes sociais do espetáculo? São @Fractal Teatro Labirinto no Instagram. Muito bem, então corram, garantam o ingresso de vocês e vão curtir esse espetáculo, curtir essa experiência e saber que vocês vão sair um pouquinho mais tocadas do que entraram. É isso, não é? Nossa, É isso. tomara, a gente espera vocês. A gente Esse é o quer muito intuito. saber de vocês. Então, venham. Venham. Muito bem, queria agradecer vocês, meninas, por estarem no Obrigada, nosso foyer Bel. hoje. Foi Obrigada um a grande você. prazer recebê-las. As nossas portas estão sempre abertas. Voltem com Obrigada. mais Obrigada. projetos. Que vida longa ao Fractal. Axé. Sim, vida longa. Obrigada. Então vamos agora ao nosso terceiro sinal. Bora.
Voltamos. Muito obrigada.